Olá, vamos para a resolução do exercício proposto número 2 do capítulo 11, margem de segurança e alavancagem. Exercício proposto 2, item 11.4. Texto base. Um fabricante de motos artesanais esportivas por encomenda, a Ford Diesel Eireli, comercializa motos com as seguintes estruturas de custo. Custo variável 10, custo de despesas fixas 30 mil, preço unitário 30, vendas mensais 2 mil. Você, como responsável pelas finanças da organização, precisa calcular o ponto de equilíbrio contábil. Posteriormente, deve calcular a margem de segurança em quantidade e em percentual. Então, dadas essas informações, você vai calcular ponto de equilíbrio contábil, margem de segurança em percentual e em quantidade. Certo? Depois que nós fizermos o cálculo, nós vamos escolher uma dessas alternativas. Muito bem. Primeiro passo, ponto de equilíbrio contábil, custo fixo sobre margem de contribuição. Custo fixo 30 mil, dividido pela margem de contribuição, preço de venda unitário 30, custo variável unitário 10. 30 mil dividido por 30 menos 10, 30 mil dividido por 20, que dá 1.500. 1.500 unidades. Estamos falando de brinquedinho, né? Não é moto de verdade. 1.500 unidades por mês. Ok? Só que ela está produzindo, ponto de equilíbrio 1.500, só que ela está produzindo 2.000 por mês. Então, nós vamos obter o lucro como? Eu vou obter o lucro como? Eu vou multiplicar a margem de contribuição pela diferença entre a quantidade vendida e a quantidade do ponto de equilíbrio. Então, a quantidade vendida de 2.000 menos a quantidade do ponto de equilíbrio, que é 1.500, tenho o valor de 500. Estou seguindo essa fórmula aqui. E agora eu vou multiplicar pela margem de contribuição. Esses 500 aqui que eu calculei, vezes a margem de contribuição, que é 20. O lucro, então, será 20 vezes 500, que é igual a 10.000. Então, traduzindo aqui em números, somente números, 2.000 menos 1.500 igual a 500. 500 vezes 20, 10.000. Certo? Certo. Continuando. A empresa, então, tem uma margem de segurança de 500. Até uma redução, então, de 500 unidades, a empresa tem uma operação sem prejuízo. A margem de segurança, então, é a quantidade excedente acima do ponto de equilíbrio, ou seja, de 500. 500 é o ponto de equilíbrio, como vem de 1.000, a margem de segurança é de 500. Em termos percentuais, eu vou dividir a margem de segurança em quantidade pela quantidade vendida. A margem de segurança em quantidade é 500. A quantidade vendida é de 2.000. 500 por 2.000 dá 0,25, que é 25%. Neste caso, a margem de segurança é de 25% em termos percentuais, que é percentual de 500 em relação a 2.000, que é 25%. Certo? Continuando. Calcular a margem de segurança em termos da receita. É o mesmo cálculo, o mesmo resultado, porém com informações diferentes. Em vez de ser informação de quantidade, é informação de valor. Então, como que eu procedo? Eu pego a receita para calcular a margem de segurança, certo? Eu vou subtrair, então,
da receita atual, a receita do ponto de equilíbrio e dividir o resultado pela receita atual. Vou conseguir o mesmo valor, o mesmo resultado de 25% da margem de segurança. Só que em termos de receita e não de quantidade. Então, como que eu calculo? Margem de segurança, receita atual, que é de 60 mil, menos a receita do ponto de equilíbrio, que é 45 mil, que eu consigo multiplicando o valor unitário vezes a quantidade do ponto de equilíbrio, que é 500, e subtrai 60 mil menos 45, que vai dar 15 mil, sobre 60 mil, que é a receita atual. 15 mil sobre 60 mil, eu tenho 0,25, que é o mesmo resultado de 25%. Então, calculei o resultado em termos percentuais da margem de segurança com a quantidade e com o valor de receita, é o mesmo resultado, 25%. Terminamos mais um exercício, vamos então para a resposta do gabarito, que é a resposta da letra B. Ponto de equilíbrio contábil 1.500, margem de segurança 25. A empresa deixando de vender 500 unidades, ela não terá prejuízo. Ok? Encerramos mais um exercício.